Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma atividade aqui do nosso Fique em Casa, Use Debian. Essa noite nós vamos desvendar os segredos do Wi-Fi com o Paulo Cretiel. Boa noite, Cretiel. Boa, beleza. Boa noite, Lenhar. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Paulo. Tudo bem com você? Boa noite. Co-apresentador. Ontem foi o seu xará, hoje é o meu xará, né? Hoje tem 2 Daniel, hoje tem 2 Paulos. Legal, acho que vai ser bem interessante aí essa atividade, com certeza. O Cretiel já é um companheiro antigo já, né, de várias jornadas aí, vários eventos. Sempre está participando com a gente. Inclusive Mini DebConf, Campus Party e vários outros eventos aí que a gente faz. São aquelas figurinhas carimbadas, né, que estão sempre nos eventos aí. Não, com certeza. Fizzly também, né? Opa, Fizzly, Latinoware, tudo que tiver direito. Massa. Tá lá. Beleza, toca aí, Daniel. Então é isso, Cretiel. Obrigado por disponibilizar o conteúdo para a gente aí. E o show é teu aí, pode. Então tá bom. Então vamos lá. Tudo bom? Beleza? Mais um dia aí de evento do Debian. Queria parabenizar o Lenhar, o Paulo, toda a equipe, toda a produção, como fala o Heriberto, por esse evento, nesse tempo aí que a gente tem que ficar em casa mesmo, então tem que aproveitar bastante o tempo que está em casa para fazer coisa bacana, né? E esse evento eu acho que está demonstrando isso, né? A gente está aí movimentando 70, 80 pessoas todo dia, fora as que vão ver depois, vai ficar para a eternidade, e eu acho que é por aí, esse é o mundo novo que a gente tem, né? Então, vamos lá. A minha proposta hoje é ousada, né? Desvendando o Wi-Fi, né? Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar é que o material vai estar disponível aí pelo site ou pelo canal, não sei, e que ele é livre, né? Que ele está licenciado sobre Creative Commons, no sentido de que você pode compartilhar, desde que você distribua com a mesma licença, né? A ideia do copyleft. Eu quero começar fazendo uma reflexão, que é uma reflexão antiga, filosófica, né? Do Descartes, que é de quem é a culpa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a filosofia do Descartes é a filosofia da dúvida, né? Então, para a gente poder adquirir o conhecimento, segundo ele, a gente precisa ter dúvida. E nessa de ter dúvida, é justamente a gente investigar para saber qual é o problema, e é isso que eu vou querer mostrar aqui para vocês hoje, com relação ao Wi-Fi. Eu sou o Cretiel, sou engenheiro mecânico, engenharia como meio e não como fim. Sou usuário e administrador dos sistemas GNU Linux já há 20 anos. Tenho uma certificação LPI, tenho uma outra UCP, essas bugiganga toda aí, né? Sou DM, Debian Maintainer, ou como diz a minha mulher, Debian Mental, mas, enfim, uma ou outra coisa. Eu tenho uma pós de segurança da informação e auditoria de sistemas, e sou um apaixonado pelo Esperanto. Ando meio enferrujado, mas gosto muito do Esperanto, o idioma universal. Recomendo que quem quiser aprender, entre em contato aí, que a gente dá uma força. E sou um aficionado do cubo mágico, né? Que, desde que eu sou molecão, que eu gosto dele, e ele representa um pouco essa ideia que eu quero passar hoje, a ideia de investigação, a ideia de descobrir o que a gente tem pela frente. Um apaixonado pelo Debian. Bom, para começar, para não perder essa oportunidade, eu tenho sempre que falar, eu sempre falo sobre os softwares livres, né? Então, o que é um software livre? Um software livre é qualquer software cuja licença garanta as 4 liberdades essenciais dos usuários. Que liberdades são essas? A liberdade zero, que é a liberdade de uso, ou seja, um software pode ser usado para aquilo que você desejar. A liberdade de entender, e se você quiser adaptar, e para isso ser possível, é preciso ter o código-fonte do programa. A liberdade de distribuir cópias idênticas às que você recebeu, para você poder ajudar o seu amigo, companheiro, vizinho e assim por diante.
e a liberdade de redistribuir cópias com as suas modificações, as suas próprias versões. Então, um software livre é aquele que garante essas 4 liberdades. Bom, como a gente vai falar de Wi-Fi, eu já coloquei essa tela aí, porque eu sei que o pessoal sempre gosta de primeiro dar uma olhada antes da gente falar, mas a minha intenção aqui é mostrar um pouquinho de como funciona, né? Como é que são as coisas, para a gente poder investigar e não cair nas esparrelas dos termos prontos que acabam não dizendo nada, né? Como, o computador não identificou, não reconheceu a Wi-Fi. Esse termo reconheceu, eu até vou gravar uma videoaula sobre ele diz alguma coisa, mas ele não diz nada, né? Então, eu procuro sempre ensinar que a maneira de resolver um problema é a gente tentar entender primeiro como ele funciona, ou seja, tudo que é preciso para que ele funcione, para a gente conseguir investigar cada uma dessas etapas e descobrir qual é a daquelas que precisa para funcionar que não está funcionando. Então, essa ilustração é para mostrar como é que é uma placa de rede Wi-Fi, que é um problema que é muito comum de ter no Debian, e que não é por conta do Debian, e a gente vai ver por conta do que é, né? Então, aqui nessa ilustração, eu tenho aqui em azul, eu não sei se eu mexer o cursor aqui, a galera vê, né? Eu tenho aqui em azul o kernel. No kernel, a gente tem, como exemplo, 2 módulos, o de PCI e o de USB. Esses módulos estão representando o módulo do barramento do PCI, ou seja, a parte da programação que consegue permitir ao kernel trocar informação com o barramento PCI. E eu mostro ela dentro do retângulo do kernel, porque ela está embutida, né? É um módulo chamado built-in. A mesma coisa para o USB. E mostro outros 2 módulos ali encaixadinhos no retângulo, que são os módulos que são carregados à medida da necessidade. Então, para a gente entender um Wi-Fi, a gente precisa saber que a gente precisa do kernel, a gente precisa, se for um Wi-Fi que funcione no barramento PCI, a gente precisa do módulo PCI, e a gente precisa do módulo, que a galera costuma chamar de driver, específico da placa de rede, o Wi-Fi que a gente estiver usando. E como é que a gente identifica isso? Então, a gente tem aqui um programa chamado LSPCI, que lista o conteúdo do que o kernel conseguiu obter do barramento PCI. As informações que a gente obtém daí independem, inclusive, se a placa de rede Wi-Fi vai ou não vai funcionar, se ela está ou não está funcionando. Quando a gente roda LSPCI, a gente vê tudo que o kernel entendeu do barramento. Então, se alguém inventar um dispositivo PCI hoje e eu colocar na minha máquina, eu já vou conseguir ver esse XXX aqui, que seria o número de identificação. O ID do dispositivo PCI. Então, quando a gente olha aí, a gente vê qual é o dispositivo. O que a gente pode tirar daí? A gente já pode tirar daí que o dispositivo não está quebrado, não está queimado. Então, a conectividade elétrica com o barramento está ok. Mas isso não quer dizer que ele vai funcionar. O LSPCI, e eu mais para frente vou falar de uns detalhinhos sobre ele, mas ele mostra o ID, a identificação da placa e o módulo que o kernel está funcionando com ela. Então, eventualmente, em muitos casos, o módulo já está lá e já está operante, ainda que a placa não esteja funcionando. Com o LSPCI-NNK, a gente vê toda essa informação em detalhe. A gente vê o ID de cada um dos dispositivos e o módulo do kernel que está sendo utilizado. Se não aparecer um módulo ali, é porque não tem um módulo ainda para aquele dispositivo. Quando o dispositivo é USB, a gente roda LS-USB. O LS-USB, da mesma forma que o LS, ele de cada um dos dispositivos e qual é o módulo do kernel que está sendo usado para poder conversar com esse dispositivo. Para a gente ter mais informação desse módulo, a gente tem o programa ModInfo, né? O ModInfo mostra as informações de um módulo que eu passo para ele. E em boa parte dos casos, usando Linux como kernel, vai aparecer também se há ou não a necessidade de um firmware e qual é o arquivo que é preciso para esse módulo funcionar, para essa placa funcionar. É importante saber também que o firmware
e eu aqui na ilustração mostro isso, primeiro dizendo que ele é binário, né? Quer dizer, um firmware é um código binário, um código que já foi compilado previamente, mas o mais importante, ele não roda no sistema operacional. O firmware roda na própria placa, no próprio dispositivo. É por isso que ele é chamado de firmware. Firmware é um tipo de software que, ao invés de rodar no processador principal da máquina, ele roda no dispositivo. Então, quando alguém fica pensando, mas tem firmware para Linux? Não, não tem firmware para Linux. Nenhum firmware de nenhum dispositivo roda no Linux, ou roda no Windows, ou roda no Mac. Ele roda na placa. Portanto, ele é feito, inclusive, para uma arquitetura diferente. Muitas vezes, essa arquitetura do processador da placa não tem funcionando para essa, não tem Windows funcionando para essa arquitetura. Então, o firmware ele roda lá na placa. Sobre o ponto de vista do Debian, a gente precisa perceber que eu fiz aqui um esquemático, aqui, um esquema para dizer quais as situações que a gente tem. Então, a gente tem, para todos os dispositivos Wi-Fi, alguns, o driver ou o módulo vai estar presente no Debian. Para outros, não vai estar. A maioria deles está disponível no Debian. E se funciona no Ubuntu, se funciona no Linux Mint, essa galera não inventou nada, tá? Todas essas distribuições são derivadas do Debian. Então, se está presente nelas, está presente também no Debian. Se está ausente, o que acontece? Então, não tem um módulo de kernel, não tem o código de um módulo de kernel disponível no Debian. Em alguns casos, poucos, mas em alguns casos, existe esse código. E para que você consiga fazer ele funcionar no Debian, você vai ter que botar a mão na massa, ou seja, compilar esse código. Se o código não existir, então simplesmente não funciona. Mas não é que não funciona no Debian, não funciona em Linux nenhum, porque esse código que eu estou falando é o código de um módulo do kernel, de um módulo do Linux. Então, se não tem o código, não funciona no Debian, não funciona no Ubuntu, não funciona em nenhuma distribuição que use o kernel Linux. Então, porque eu percebo nessa situação do Wi-Fi, especialmente, a qualidade do Debian é questionada. Por quê? Porque em outras distribuições, mas no Ubuntu funcionou, no Linux Mint funcionou, só não funciona no Debian. Então, a gente está aqui para mostrar o porquê que isso acontece. Então, quando tem o código, você, eventualmente, se souber fazer, consegue compilar. Mas não basta o código, porque, como a gente viu no esquema anterior, não basta o módulo, não basta o driver. Além do driver do kernel, a gente precisa do firmware. Então, quando não tem disponível no Debian esse módulo, é capaz também de você conseguir encontrar por aí o firmware equivalente para essa placa. Então, essa situação é uma situação que é, inclusive, a minoria, tá? É raro, nos dias de hoje, encontrar uma placa que está nessa condição. Um ou outro modelo muito recente acaba estando nessa condição aí. Às vezes, o código desse módulo não está ainda na árvore do Linux, não está na árvore do kernel, ou, eventualmente, dependendo da versão de Debian que use, não chegou ainda no Debian. A outra situação, a situação em que isso está disponível no Debian, ou seja, tem o módulo, o kernel que o Debian distribui tem o módulo, a gente tem duas categorias diferentes que a gente pode imaginar. Você viu aqui que velho é fogo, né? Quais são elas? Essa placa, e tem muitas placas nessa condição, a minha, por exemplo, que eu estou usando nesse momento, está nessa segunda condição aqui, na condição que não é preciso carregar um firmware. Então, existem algumas placas Wi-Fi cujo firmware já está gravado na placa. E porque ele está gravado na placa, ele não precisa ser carregado a cada boot. Então, veja, isso não é uma coisa que se instala no sistema. A cada vez que a gente boota, a cada vez que a placa levanta, sobe, é energizada, ela vai precisar carregar o firmware. Então, tem algumas placas que não precisam disso, não precisa carregar o firmware. Então, esse tipo de placa já vai funcionar do jeito que a galera costuma dizer aí, que seria out of the box, ou seja, fora da caixinha. Instalou o Debian, esse tipo de placa já sai funcionando. A minha é um exemplo dessa placa. Há outras placas que, embora tenham o driver no kernel que o Debian distribui, elas precisam carregar um firmware. E, às vezes, esse firmware não é livre. E, justamente por não ser livre, não está no Debian, ou seja, não vai ser instalado por padrão.
Então, o que acontece? Acontece que não vai funcionar no Debian. É a maioria das placas que a galera tem dificuldade, que não funciona no Debian, mas funciona em outras distribuições, está justamente nessa categoria aqui, na categoria das placas que tem o driver, tem o módulo do kernel, mas precisa de um firmware, e esse firmware não é livre. O que a gente vai ter que fazer? Eu vou mostrar mais adiante. Tem uma categoria que, infelizmente, ainda tem muito poucos dispositivos, que é aquela que a gente considerou aqui a número 1, sob o ponto de vista da liberdade, é aquela que tem um módulo livre e tem um firmware livre. O módulo ATH 9K tem algumas placas nessa categoria, quer dizer, a gente tem um driver livre e o firmware também livre. Aí é o melhor dos mundos, né? Eu considerei a segunda circunstância favorável ao software livre, essa em que o driver é livre, mas o firmware está carregado na placa. Ele não é livre, mas eu não preciso carregá-lo a cada boot, então eu não preciso colocar um software não livre. Ele está lá, e a Free Software Foundation, inclusive, entende isso como se ele fosse um circuito, né? Como é que a gente sabe em qual caso a gente está? Investigando. Então, a primeira investigação que a gente vai fazer é com o barramento PCI. Rodando o comando lspci menos nnkd 2.2.0280, o que isso mostra? O que isso faz? Ele mostra os dispositivos que são dessa classe chamada 0280, que são os dispositivos Wi-Fi. Quando a gente usa isso, o que a gente está tentando buscar? A gente está tentando encontrar aqui, ó, o ID desse dispositivo e o módulo do kernel que ele funciona. Então, nesse caso aqui, esse 168C0032, e o módulo do kernel que ele está usando aqui é o ATH9K. Então, com o LSPCI, a gente consegue as informações para poder fazer a pesquisa. Para poder usar o LSPCI, você precisa ter instalado o pacote PCI Utils. Então, nada que um apt install PCI Utils não resolva. Quando o dispositivo é USB, aí o LS-USB dá conta de dar as informações que a gente precisa. Eu fiz uma distinção aqui, porque no Debian que eu uso, na versão de Debian que eu uso, que é o SID, se você faz LS-USB-TV, esse T é para mostrar como uma árvore, em formato de árvore aí, dentado, e o V para mostrar em verbose, detalhes, ele já mostra as duas informações que a gente precisa, que é o módulo, nesse exemplo aqui, o RTL 8192EU, e o ID do dispositivo, que é o 23570107 aqui. Se a tua versão de Debian é o Buster, aí você vai ter que fazer um combinado aí, usando o LS-USB sem parâmetro e o LS-USB -T. Um para descobrir qual é o módulo que está sendo usado e outro para descobrir o ID da placa, né? Se você quiser mais detalhes, LS-USB -V mostra esses detalhes. O LS-USB está no pacote USB Utils, então, se você, por acaso, não tiver instalado, apt install USB Utils dá conta do recado. Bom, de posse dessas informações, de posse do UID, eu acho que a forma mais tranquila de conseguir encontrar é no wiki do Debian. Então, se você for no site de busca que você prefira, o DuckDuckGo, o Start Page, o Google, enfim, aquele que você preferir, e você colocar lá no termo de busca Debian, Wiki e o ID da placa, você corre um risco positivo, de encontrar a página do Wiki do Debian mostrando o que você deve fazer para conseguir fazer funcionar esse dispositivo em cada uma das versões do Debian. Se não aparece nada, nem sempre é mau sinal. Às vezes, ao contrário, é bom sinal. Quando não aparece nada, a chance de que seja mais fácil de funcionar é maior do que a chance de não ser funcional. Porque para as placas que funcionam direto, às vezes você nem encontra no link do Debian, não precisa, tá? Não está no link do Debian, já vai funcionando de uma tacada só. Com essas informações, tem lá quando é que precisa usar não free, quando é que não precisa usar não free. Outra forma possível é rodando, é investigando. Então, da onde vem o firmware? O firmware vem do módulo, quer dizer, o módulo é que é o responsável por carregar o firmware.
Como você sabe, se não sabe, vai aprender agora, tudo que acontece fica registrado. Num Debian, fica registrado nesse arquivo /var, /log, /syslog. Então, se por acaso falta um firmware, essa linha de comando que eu fiz aqui, que é grep, que serve para filtrar o conteúdo, firme, para procurar pela palavra firmware, então eu sou preguiçoso, só escrevi um pedacinho, dentro do arquivo /var, /log, /syslog, e ainda filtrando pela palavra fail. Por quê? Porque a gente vai conseguir, como a gente consegue ver nessa telinha aqui, encontrar algo parecido como isso aqui. Quer dizer, o módulo tentou carregar o firmware e não conseguiu. Então, o que a gente vê? A gente vê aqui o nome do módulo, que nesse exemplo é o RTL Wi-Fi, e o nome de arquivo de firmware, nesse exemplo, RTL 8192SEFW.bin. Então, a gente consegue saber, não só para o Wi-Fi, mas a gente consegue saber se um módulo tentou carregar um firmware e não conseguiu. Bom, sabendo esse nome, quer dizer, sabendo o nome do arquivo, eu vou poder pesquisar se no Debian, se tem algum pacote do Debian, seja ele livre ou não livre, que tem esse firmware. Então, a gente acessa o site packages.debian.org, aí aparece como está aqui na tela, e a gente vai no campo de procurar o conteúdo dos pacotes, não o nome do pacote, mas o conteúdo do pacote. E aqui na palavra-chave a gente põe o nome do arquivo, nesse exemplo aqui seria o RTL 8192SEFW.bin, para descobrir se ele faz parte de algum pacote. Fazendo parte de algum pacote, a gente tem algumas possibilidades para instalar esse pacote. Se você, é claro, resolver usar isso. Tem gente muito ligada realmente ao software livre, que nessa circunstância vai, na verdade, desistir desse dispositivo e vai procurar um outro dispositivo. Tem vários dispositivos desses encaixáveis que são mais favoráveis ao software livre. Então, tem gente nesse momento que pensa, bom, eu não quero rodar software não livre. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou comprar um outro dispositivo que não precise de software não livre. Se você, diferente, não liga para isso ou considera isso uma condição intermediária, você lá mesmo do site package.debian tem a possibilidade de baixar o pacote Debian. E baixando esse pacote Debian, você pode rodar apt install e o nome do arquivo, o diretório onde está esse pacote de firmware, e instala o firmware. Instalou o firmware, a gente vai ver o que vai fazer mais para frente. Mas essa é uma das possibilidades de instalar o firmware, caso você escolha essa possibilidade. Outra delas é editar o arquivo /etc/apt sources.list e incluir a seção non-free. Então, no Debian, existe uma seção de pacotes não livres. E os firmwares que estão disponíveis no Debian estão nessa seção. Então, a gente, lá no arquivo source list, vai ter uma linha parecida como essa que está aqui, deb, buster main, a gente inclui um non-free. Então, vai ficar buster main non-free, a seção non-free incluída dentro dos repositórios que você quer usar. Rodando um apt update, o apt update atualiza a lista e, portanto, vai ter os pacotes à disposição, então basta, a partir daí, um apt install e o nome do firmware. Então, firmware-ateros, firmware-iw Wi-Fi, enfim, qual seja o firmware que tenha, qual seja o pacote, o nome do pacote que tenha o firmware que você precisa. Instalado esse firmware, a galera, muitas vezes, em tutoriais, fala aí você rebuta a máquina, né? Eu gosto de dizer rebootar jamais, reboot jamais. Então, o que a gente pode fazer de uma maneira mais elegante? É claro que se você fizer o reboot, vai descarregar tudo, vai carregar o kernel outra vez, o kernel vai identificar o dispositivo através do barramento PCI, vai dizer qual módulo carregar, o módulo vai carregar e ele vai tentar carregar o firmware. E aí, como agora você tem o firmware, ele vai ser capaz de carregar o firmware, né? Eu prefiro descarregar o módulo e carregar ele novamente, usando o comando modprobe. Então, se eu usar modprobe -R e o nome do módulo, o módulo vai ser descarregado. Quando eu usar modprobe e o nome do módulo, o módulo vai ser carregado de novo. Sendo carregado de novo, o firmware vai ser carregado. Como é que eu verifico isso? Eu posso usar aquele grep firmware, aquele mesmo comando que eu usei
para ver se não tinha o firmware, mas posso usar o DMESG. Com DMESG, Pipe Grep firme, eu vejo algo parecido com o que a gente tem aí na telinha. Aqui eu usei o mesmo exemplo de antes, que não tinha carregado, agora mostrando que carregou. Então, a gente não vê uma mensagem de erro, ao contrário, a gente vê que o firmware foi carregado. Então, nesse caso, eu sei que teve resultado, deu certo eu instalar o firmware. Como é que eu vejo como é que eu verifico, como é que eu vejo se está tudo funcionando? Bom, para ver se já está tudo realmente em ordem, a gente pode usar o programa IP com o parâmetro IP address, ou de uma forma abreviada, IPA. E aí eu já vou ver se tem conectividade, se eu já consegui que a rede fosse atribuído a ela IP e essas coisas todas. Eu posso também usar IP-Link, ou abreviadamente IPL, para ver se a interface está lá, se ela está up, né, se ela subiu. E para ver efetivamente se está tudo funcionando, a gente costuma usar o IW. O IW é um pacote específico para trabalhar com redes Wi-Fi, com a mesma modernidade do IP, né? É claro que a gente pode usar ifconfig. Ifconfig está num pacote separado, hoje não é mais padrão do Debian. Então, com IW, o nome do dispositivo, IWDev, o nome do dispositivo scan, a gente encontra algo parecido com o que tem na telinha aí, que são as redes Wi-Fi que tem pela redondeza que tiverem disponíveis e ao alcance do seu dispositivo. Quando a gente vê isso, a gente vê que, bom, o Wi-Fi agora está funcionando, eu consigo enxergar as redes que estão ao meu redor. Para poder usar o IW é um pacote do Debian, é só um apt install IW que está tudo em ordem. Mas tem aquele outro caso mais complicado, né? Eu não falei aqui, então, se você não conseguir nesse ponto você pode usar as ferramentas de conectividade. Então, dependendo da interface que você use, se você usar a interface gráfica, tem lá um appletzinho. Normalmente, a galera tem usado fundamentalmente o Network Manager, né? É o padrão no Debian. Tem interface via linha de comando, o NMTUI, Network Manager Terminal User Interface, e aí você consegue escolher a rede Wi-Fi, passar a senha, etc., que você quer usar. Se você usa a interface gráfica, no Mate, no GNOME, no XFCE, tem um appletzinho do Network Manager, e aí você consegue também escolher com que rede você quer se conectar e passar as informações de senha e por aí afora, né? Naquele caso em que não tem o módulo pronto, disponível no Debian, a forma de fazer isso, que eu não vou dar todos os detalhes aqui no dia de hoje, mas a forma é baixar o fonte, e normalmente a gente faz isso via Git clone ou via o download, e usar uma ferramenta do Debian chamada DKMS. Essa ferramenta é muito legal porque quando você tem esse fonte e usa o DKMS, para cada nova versão de kernel, ela dá conta de recompilar o módulo e de colocar ele para funcionar. E mais do que isso, você pode ter várias versões de kernel disponíveis ao mesmo tempo, que o DKMS dá conta de manter separadinho cada um desses módulos para cada uma das versões, né? Eu escrevi um tutorial, então, se você tiver interessado ou precisar fazer isso, esse tutorial mostra, está aqui dentro do Salsa, né? Tem aí o link dele, mostra como usar essa ferramenta DKMS, inclusive tem algum exemplo lá para um modelo específico. Então, agora, eu acho que de posse dessas informações, dá para ter uma ideia de quem é que a gente deve culpar, né? Então, fundamentalmente, a gente não pode culpar o Debian, a gente não pode culpar sequer o Linux, porque quando não tem o módulo, é porque o diabo do fabricante não forneceu. Pior, ele não só não forneceu o código-fonte de um módulo para que a gente possa colocar de maneira livre nas distribuições, como também não forneceu as especificações do dispositivo, porque quando um fabricante fornece as especificações do dispositivo, a galera do software livre simplesmente cria esse módulo, cria esse driver e a coisa sai funcionando. A outra que eu acho que é fundamental, e eu costumo usar isso sempre como um exemplo, né? Se você pegar duas pessoas que não usam ainda distribuições GNU Linux, uma escolheu usar o Debian e a outra escolheu usar o Ubuntu, por exemplo, as duas têm computadores idênticos.
é ruim. O Ubuntu trata isso de uma forma meio velada, né? Colocando lá uma opção, olha, você quer ou não instalar softwares de terceiros, né? Ao invés de dizer claramente o que vai acontecer, então as duas pessoas, uma instalando o Debian, outra instalando o Ubuntu, vão ter, em boa parte dos casos, a sensação, o Ubuntu é melhor, o Linux Mint é melhor, porque aqui funcionou tudo de primeira, ó, o Debian é ruim, cara, não funcionou. Quando, na verdade, é o oposto, né? O Debian, ao não instalar software não livre, escolhendo por você, ele não vai fazer isso, a sua revelia, a revelia da sua vontade. Então, para você conseguir instalar um software não livre no Debian, você vai ter que botar a mão na massa, quer dizer, você vai ter que fazer essa escolha. O Debian não impede que você faça isso, né? Mas vai ter que ser uma escolha sua. Então, eu acho que isso é importante para a gente saber de quem é mais do que a culpa, até, né? De quem é a responsabilidade por funcionar e por não funcionar, né? Eu quero fazer aqui antes da gente abrir para o espaço para as perguntas, eu quero fazer aqui uma propaganda do curso que eu lancei lá no YouTube, que é o curso de GNU Linux com o Debian, comigo, com o professor Cretil, né? A gente tem, tá no canal, no meu canal no YouTube, que é o youtube.com/Cretil2001, e a gente tem também um grupo no Telegram, que é o t.me/curso GNU, que a galera já tem mais de 100 lá, a galera está usando para tirar dúvida, para sugerir pauta para o curso, aula diferente e assim por diante. Bom, por enquanto, era esse o conteúdo que eu tinha para falar. Está aqui o espaço para a gente tirar dúvida, né? Nas mídias sociais eu sou o @Cretil, e para tirar dúvida dessa palestra, a gente tem 2 grupos lá no Debian, que eu faço parte. Um é o Debian Brasil e o outro é o Debian BR, né? Então, eu acho que agora, Lenhar e Paulo, a gente pode abrir aí para as dúvidas do pessoal do YouTube. Perfeito. Opa, a produção voltou. Obrigado, Cretil, por essa excelente aula aí sobre Wi-Fi para a gente. Tem uma dúvida aqui do Leonardo, já para emendar. Que tipo de fabricante, pela tua experiência, é mais indicado nesse momento para quem planeja comprar um computador, notebook e ser usuário livre? Essa é uma coisa importante, né? Eu vejo o seguinte, cara. Eu tenho já há algum tempo, como me preocupo com isso, quando eu vou comprar um computador, antes de eu comprar o computador, eu pesquiso para ver o que a galera está passando por ele. E, por fim, eu vou na loja com o meu pendrivezinho de Debian, só com software livre, e boto o Debian lá na loja mesmo, tá? Para ver se vai tudo funcionar, se está tudo redondo ou não. O pessoal que curte mesmo ficar absolutamente livre, tem usado, na verdade, infelizmente, tem usado o computador antigo, né? Aqueles... É Lenovo, né? Que é antigo, que tem... consegue colocar, inclusive, trocar a BIOS pelo LibreBoot e colocar um boot livre, né? O meu aqui, cara, não precisou de nada não livre, é um Asus. A marca Asus, eu tenho tido experiência com ela, tá indo super de boa, cara, sem precisar de nada não livre. Eu evito usar a NVIDIA e a AMD, prefiro as placas da Intel, que elas são mais amigáveis ao software livre, né? NVIDIA tem alguns modelos que funcionam, mas tem outros tantos que o pessoal tem que colocar software não livre. Mas depende muito também da demanda que o usuário tenha, né? Se ele quer usar para game e tudo, ele vai ter mais dificuldade de estar 100% livre, né? Eu, como não tenho essa demanda, para mim é mais tranquilo. Uma placa de vídeo como essa que eu tenho aqui, Intel, me atende perfeitamente, né? Legal, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que foi feita no começo. Pessoal, se tiverem perguntas, manda no chat aí. Vamos explorar o trecho. Eu costumo brincar nas palestras que esse é o momento crítico da palestra, né? A palestra foi tão clara que ninguém tem dúvida ou o assunto não motivou? Não é uma pergunta, né? É só
o Alessandro Moura. Parabéns, Opa. Cretiel. Obrigado por compartilhar tão rico conhecimento. A galera amiga vem aí para comparecer, para dar aquela força, né? Abraço aí, Alessandro. Daí o Yuri pergunta, melhor opção é instalar o NetInst? Olha, às vezes a galera tem certas dúvidas com relação a isso, né? Primeiro, é assim, qualquer jeito que você instale o Debian, seja pelo CD de instalação, qualquer que seja por debootstrap, que são umas formas assim mais, digamos, mais hardcore de instalar, o resultado final é o mesmo, cara. É o Debian que você está instalando, né? Então, o NetInst, eu acho que ele é legal porque você está com pressa de instalar. Aí você baixa uma imagem que é pequena, né? Tem lá 600, 700 mega e consegue fazer a instalação. O que o NetInst faz é que, durante o processo de instalação, os pacotes vão precisar de conectividade de internet para baixar. Eu, sinceramente, não gosto do NetInst, não, cara. Eu prefiro baixar o DVD. Por que eu prefiro baixar o DVD? Porque, em algumas circunstâncias, por exemplo, se eu tenho uma máquina que não tem nenhuma forma de conectividade sem usar software não livre, o NetInst vai me deixar bloqueado. Quer dizer, o NetInst tem muito pouco pacote, só vou conseguir instalar o sistema básico se eu não tiver conectividade de internet. Então, eu prefiro baixar o DVD, aí eu pego o DVD e vou fazer a instalação. A gente usa muito isso em festival de instalação, né? Se eu consigo conectividade, aí eu estou à vontade, posso instalar o que eu quiser, tranquilo. Se eu estou sem conectividade, aí eu ainda assim consigo instalar. Então, eu baixo a versão do DVD, que tem 2 GB e pouco, e ele já consegue instalar um sistema com interface gráfica, tranquilo, para depois de tudo instalado, ficar mais fácil eu fazer aquela pesquisa, eu usar o LS-PCI ou o LS-USB para descobrir qual é o dispositivo que eu tenho, né? E aí, a partir do momento que eu tenho o Debian instalado, mesmo que eu não consiga ainda ter conectividade, eu posso usar outro computador, outro sistema, até o celular, para baixar o pacote do firmware e colocar o Debian para funcionar, né? Eu penso dessa forma aí. Bacana. Tem uma outra aqui do Regis. Há alguma situação em que deve ser utilizado o NDIS por falta de drives para Linux? O NDIS Wrapper, aquela ferramenta Eu acredito que seja isso que ele quis referir. Hoje em dia eu não tenho mais tido contato com eu participo de uma opção de festival de instalação, né? E hoje em dia tem sido bem, bem suave. Eu diria que, assim, uns 30% da galera que leva notebook já sai funcionando de boa, sem precisar fazer nada. Uns 60% precisa de algum firmware não livre, mas, enfim, se a pessoa opta por essa condição, a gente baixa o pacote Deb desse firmware e sai funcionando de boa. Uns 10% só, atualmente, que eu acho que é encrespado, que vai ter que compilar, que vai ter que ser um pouco mais trabalhoso, né? Então, se é o NDIS Wrapper, o NDIS Wrapper é uma ferramenta que existia, que a gente pode dizer que ele é assim, ele é um paralelo do Wine para drivers, né? Ele é uma API intermediária, então o cara consegue usar um driver de Windows usando o GNU Linux, né? Mas isso era no passado, atualmente eu não tenho visto isso. Como é mesmo o nome da pessoa que perguntou? Foi o Regis. Ele até comentou aqui que era o NDIS Wrapper mesmo, daí ele coloca que no BSD é utilizado algumas vezes também. Então, no GNU Linux eu não tenho visto usar isso não, mas, enfim, o ideal é a gente não precisar de software, na minha opinião, o ideal é a gente não precisar de nenhum software não livre, né? Precisando, tem muitas formas de se fazer isso, né? No tempo que eu usei isso, como o módulo é uma coisa lá embaixo, super baixo nível, quando acontecia isso, a gente acabava vendo uns momentos de travamento, que a coisa não é comum de ter no Linux, né? Mas com o NDIS Wrapper eu já vi, mas isso é no passado, atualmente não tenho visto nada disso, não. Não sei se ele tiver com uma circunstância dessa que precisa de ajuda, entra lá no grupo do Debian que a gente
que a gente vai tentar descobrir, né? Tá. Tem mais uma aqui. Qual é do Wahá, não sei. Quais são os riscos de segurança ao utilizar firmware não livre, não free? Lá no slide em que eu tratava as condições de liberdade, né? Para mim é assim, se você usa qualquer que seja algum software não livre, nem nenhum grupo que você conheça vai ser capaz de auditar e ver o que tem ali, né? Então, os riscos são todos eles, cara. A gente tem um dispositivo espião colocado na nossa máquina, né? Eu, por exemplo, que não uso um firmware não livre, eu não carrego um firmware não livre, eu também não estou livre disso, porque o firmware está na placa. Então, eu não tenho como saber se o firmware que está rodando aqui na minha placa, que eu não precisei carregar no boot, tem alguma função maliciosa ou não, né? E isso roda lá embaixo, né, cara? Lá, o nível que isso roda, o nível do kernel, né? Então, a gente está à mercê do que for, né, cara? O software não é livre, não tem como auditar, não tem como ver, né? Então, se você está preocupado com a segurança lá no top e o teu notebook tem uma placa que precisa firmware, cara, não usa. Tem muita gente, e é uma forma bacana de fazer também, que é a seguinte: você pode, nesses notebooks de hoje modernos, a placa ela é removível, cara. Você pode tirar a placa, né? Remover essa placa e colocar descobrir qual é que você deve colocar, porque tem vários barramentos diferentes, e colocar uma placa que seja amistosa ao software livre, né? Eu não precisei fazer isso aqui, mas eu tenho um bocado de amigo que já fez, cara, troca a placa. E uma placa de rede Wi-Fi é alguma coisa que é extremamente acessível, custa 10, 15 dólares, não passa disso, até menos. E compra lá nos Mercado Livre da vida ou coisa parecida e troca e está livre de ter que usar firmware não livre e essas coisas, bugigangas todas, né? Nossa, legal. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Você ia colocando uma aí que... Deixa eu ver. Tem uma aqui que do Luciano. Você meio que comentou, mas só porque ele disse que só conseguiu chegar agora, chegou um pouco atrasado. Existe algum local que possamos ver hardwares mais compatíveis com o Debian para escolha na hora da compra? Olha, para ver, eu não estou com o endereço do site aqui, mas eu prometo que vou passar para o Lenharo e ele coloca aí depois na descrição do vídeo. Mas tem um site, sim, que fala de todos os dispositivos que são amigáveis ao software livre, né? O que eu sugiro é assim, você pesquisa na internet o modelo que eventualmente que você está interessado em comprar, e, por último, como eu já tinha até falado antes, mas eu vou repetir que eu acho que é bacana. Eu tenho um pendrive com o meu Debian instaladinho, bonitinho lá. E aí, na hora de comprar, eu chego na loja, espeto o pendrive, booto e saio usando esses comandos que a gente mostrou aqui nos slides de LSPCI, LSUSB, saio testando lá na loja para ter certeza que realmente vai funcionar, né? A amistosidade ou não é com o Debian, hein? É com Linux, é com o kernel, porque quem põe a placa de rede Wi-Fi para funcionar não é o Debian, não é o Ubuntu, não é o Linux Mint, é o kernel. É esse que é o nível, né? Então, na proposta de falar de quem é a culpa, então, a culpa é do fabricante, que não disponibiliza um driver. A responsabilidade é do kernel. Então, é o kernel que bota isso para funcionar, não é o Debian. Qualquer placa que você tenha visto funcionar no Ubuntu, no Linux Mint, vai funcionar no Debian. Não tem nenhuma que funcione num e não funcione no outro. Olha, pronto, o Lenharo já achou. É o hnode.org. Então, nesse site aí tem uma lista completa de dispositivos que são amistosos ao software livre, né? Então, é assim, se você, por exemplo, estiver procurando por um notebook e existe uma versão desse notebook que vem com algum GNU Linux, fica tranquilo, cara. Você já sabe que vai funcionar no Debian.
O Elmo perguntou assim, professor, para quem está iniciando em Linux, usar ele em uma VM ou subir ele direto como sistema principal? Eu costumo sempre dizer o seguinte, para você ter a experiência completa do sistema, você tem que instalar mesmo no seu hardware. Porque, você vai dar o hardware todo o poder que o kernel pode dar para a tua máquina, né? Então, você realmente vai estar, de fato, usando o sistema operacional. É verdade também que esses problemas de Wi-Fi, de firmware, etc., se você estiver usando uma VM com outro sistema, você não vai ter nenhum desses problemas, né? Então, é assim, se você não consegue ainda abdicar do sistema operacional que você usa, a forma que a gente recomenda é você fazer o que é chamado de dual boot, né? Que é instalar o Debian e manter o outro, para as horas de, eventualmente, você ter algum problema que ainda não sabe resolver, usar. Mas para aprender mesmo, eu sempre falo para os meus alunos, para aprender mesmo, tem que botar na máquina para funcionar. E, veja, é tranquilo, cara, você põe de dual boot, inclusive, por exemplo, se você compartilha a máquina com esposa, namorado, companheiro, e que vai reclamar, dá para configurar lá o bootloader para nem aparecer nada, né? Quer dizer, a pessoa liga a máquina, entra o sistema operacional que ela está acostumada e pronto, né? Então, você não vai ter nem essas dores de cabeça, né? Então, eu recomendo para quem está começando o dual boot. Não tendo jeito, aí vai para a máquina virtual, é melhor do que nada, né? Com certeza. Tem uma aqui perguntando sobre os blobs do kernel, se são inseguros. Olha, os blobs, o que são? Blob é um código binário sobre o qual não tem um código-fonte. Então, esses blobs, a gente não tem como saber o que ele tem lá. O que o Linux Libre faz? O Linux Libre é um projeto que hoje faz parte do projeto GNU, que o Alexandre Oliva deu início. O que o Alexandre Oliva fez? Ele criou uma porção de scripts que olham o código do Linux e remove de lá tudo que for blob, ou seja, tudo que for código binário fantasiado de código-fonte, né? Então, é perigoso? É claro que é perigoso. Você está rodando uma coisa que você não sabe do que se trata, né? Mas, veja, está rodando na sua placa, né? O ideal é não ter nada, na minha opinião, é não ter nada não livre rodando. O ideal é estar fora dele. Aqui na minha máquina, por exemplo, eu uso o Debian Seed e uso o Linux Libre. Cara. Então, aqui eu tenho certeza. No Linux Libre, o código do módulo que eventualmente carregaria um firmware não livre com os blobs, ele é comentado. Então, se você tentar, se você está rodando o Linux Libre e tentar carregar o módulo, a gente vai ver nos arquivos de log a mensagem lá deblobbed, né? Quer dizer, o código-fonte do módulo foi alterado, foi comentado para não carregar o firmware não livre. Né? Então, qualquer coisa não livre é um perigo. Tá. Tem uma aqui, ela do Nonel. Eu sei que não é uma dúvida específica da palestra, mas é importante. Alguma sugestão de SO para celular no estilo Debian? Olha, tem... Eu no meu celular, eu acho que... Mas eu vou falar de uma coisa um pouco antes, que é mais filosófica. A liberdade é uma coisa que não é um virar de chave. Liberdade é uma conquista. Né? Então, a gente tem que estar lutando o tempo todo. Nem sempre a gente consegue, logo de cara, estar completamente livre. Né? Então, no celular tem uma porção de projetos, um deles é o Replicante, né, que é uma versão de Android, na qual foi retirado as coisas que não são livres. O trabalho é duro, né? Quer dizer, o cara tem que se sacrificar. Vai funcionar em alguns modelos específicos de celular, vai funcionar meio que capenga, em alguns deles não vai funcionar ou na maioria deles não vai funcionar o Wi-Fi, o cara tem que colocar um dispositivo externo, em alguns casos não funciona a aceleração de vídeo, então vai ter um bocado de site que ele não consegue ver. Então, o Replicante é um projeto nessa linha, né? Tem um outro projeto que é da galera do PuriOS e tudo, que é o Prism, né?
que é uma distribuição GNU mesmo para funcionar num celular. Também, por enquanto, não vai funcionar em qualquer dispositivo, né? Eu uso uma versão modificada do Android, que é o Lineage OS. E ele remove, por exemplo, tudo que é ferramenta do Google, mas ainda tem firmware e driver não livre para Wi-Fi, firmware e driver não livre para aceleração, para a câmera, especialmente para a parte dianteira da câmera, né? Então, a minha postura com relação a isso é assim, eu gostaria de ser 100% livre. Eu não estou, diferente do Richard Stallman, por exemplo, que está disposto a qualquer sacrifício para não usar alguma coisa não livre, e eu não estou disposto a qualquer sacrifício, né? Então, eu tenho a liberdade como meta, mas eu aceito abdicar de certas liberdades para não me isolar de todas as pessoas, né? Então, eu estou sempre buscando isso. Para mim, não é natural usar uma coisa não livre. Me incomoda usar uma coisa não livre. Então, no celular, eu não consigo não usar ele sem coisas não livres, né? Para a gente, por exemplo, para usar banco, se você quiser atualmente usar banco online, não dá para usar banco sem aplicativo não livre. Então, eu não tenho a loja do Google, com o aplicativo do banco que eu tenho conta, eu baixei o aplicativo, o APK, né, e instalei. Então, estou usando um software não livre para poder usar o banco. Eu poderia fazer diferente? Poderia. Simplesmente não ser cliente desse banco, ou não ser cliente de banco nenhum, ou não usar o banco online e ir lá usar o computador do banco. Então, é sempre uma troca, e precisa ficar muito claro isso, né? Existe um conflito aí de interesses, a comodidade e a liberdade. Infelizmente, a gente tem que abdicar, se a gente quer a liberdade, a gente acaba tendo que abdicar de certas comodidades. Eu acho que vai de cada um, né? Quanto que você está disposto de abdicar de liberdade em nome de uma comunidade, né? Para ser 100%, eu não li, para ser 100% livre... parece que está um pouco distante, só. É distante, cara. Quem faz parte do movimento do software livre, eu faço já há alguns anos, dando palestra e por aí fora, o Paulo também está nisso, o Lenharo também, a gente briga pela ideia de conscientização, né? Se o usuário regular, se as pessoas comuns, porque não é uma coisa para técnico, né? Se as pessoas comuns não sabem o que é liberdade de software e o que a falta dessa liberdade implica na vida delas, elas não reclamam, para elas pode estar tudo bem, né? Então, eu acho que esse próximo ou distante depende muito menos do que o mercado vai fazer e muito mais do que as pessoas, né? Então, cabem às pessoas que percebem a falta da liberdade reclamar. Então, no caso, por exemplo, de hardware, é reclamar com o fabricante. Como é que não tem um hardware para eu comprar que eu não preciso abdicar da liberdade? Então, a liberdade é essa luta aí, cara, essa luta de conscientização para as pessoas poderem ir atrás, né? A gente eu acho que passa por tempos sombrios, né? Porque também não adianta nada a gente ter um sistema operacional 100% livre e usar o WhatsApp, o Facebook e essas coisas todas, né? Então, o caminho da liberdade é duro, cara, porque a gente está lutando realmente contra as forças econômicas. E não só isso, né? A gente luta contra o status quo, né? Então, por exemplo, eu não tenho conta no WhatsApp, nunca tive e não pretendo ter de forma nenhuma. Mas nos dias de hoje, a gente encontra, e isso vale tanto para o profissional. Por acaso, não fui obrigado a ter uma conta de WhatsApp por questões profissionais, né? Mas quando você fala para uma pessoa comum, eu não tenho conta no WhatsApp, as pessoas se espantam. Como assim você não tem conta no WhatsApp? Né? Para mim é sempre uma oportunidade para dizer o porquê que eu não tenho a conta e tal, né? Então, isso acaba... o status quo, cara, ele acaba te forçando, muitas vezes, a fazer coisas que você não gostaria de ter, né? Então, o contato com a família, o contato com os amigos, se envolve nessa questão, né? E aí vai do quanto você tem paciência. Eu tenho bastante, cara. Eu tenho bastante paciência de dizer, olha, porque às vezes as pessoas, você
é intolerante. O que custa você ter uma coisa? E eu tenho que explicar tudo isso, falar tudo isso. Então, de fato, está distante. No Brasil, a gente, em particular, não é só no Brasil isso, em particular, a gente vive aí um momento de dificuldade nessa linha. O Heriberto postou o amor todo que ele tem pelo Debian, e ele me lembrou uma coisa que eu esqueci de responder a história do celular, de usar de forma livre. Se você procurar pelo Lenharo, ou pelo Lenharo não, pelo Cascardo, o Cascardo tem um projeto, né, trabalha nessa linha, de colocar efetivamente o Debian para funcionar no celular, né? Então, eles usam o espaço de kernel do Android, quer dizer, o Linux do Android, e vai colocando as coisas aos pouquinhos para funcionar. Eu já vi ele já teve em comemoração do Debian Day lá em São Paulo e fez algumas instalações lá, de pegar funciona em alguns modelos de celular. Então, se você procurar pelo Tiago Lenharo, não, e estou misturando você, Lenharo, pelo Cascardo, você vai encontrar o projeto dele. Eu não estou com o link aqui na mão, mas que é de colocar o Debian mesmo para funcionar. Ele tem lá um monte de exemplo lá que roda o Debian. Mas, é claro, você não vai conseguir imaginar, ainda não tem 100% livre para tudo que é aparelho, uma ferramenta tão, digamos, amistosa, amigável, que tem num celular convencional aí, né? Acho legal que dá para encerrar já, ficou bem legal a palestra. É uma coisa que sempre aparecem essas dúvidas, né, de por que o Debian ou outros sistemas operacionais não dão suporte a determinados hardwares, e essa explicação do Cretiel mostra aí que não é culpa do sistema operacional. A gente tem que saber quem é que a gente tem que ter raiva, né? Com quem a gente se comunica, para quem a gente reclama, né? Mas eu acho assim, quer dizer, tem uma parcela de coisas que a gente tem que tomar ciência, né? Então, por exemplo, desde o momento em que eu soube disso, eu passei a observar. Então, assim, eu não compro qualquer notebook, eu não uso qualquer notebook. Quando se eu for comprar alguma coisa, eu vou escolher Dá mais trabalho? Dá mais trabalho, mas é isso mesmo, é o sacrifício que a gente tem que fazer para poder ter a liberdade que a gente deseja conquistar, né? Beleza. Cretiel, obrigado pela palestra, bem massa. Daniel, quer fazer os trâmites aí do encerramento? Então, eu quero agradecer aí a presença de todas e todos, agradecer a oportunidade ao grupo do Debian, agradecer ao Lenharo e o PH pelo apoio, agradecer toda a galera do Debian, recomendar a palestra amanhã do Leandro Ramos, que é um rapaz que também é militante aí do Debian, que agora começou a empacotar também, né? Agradecer o pessoal todo que acompanhou a live, agradecer para o futuro o pessoal que vier a assistir a aula, e dizer mais uma vez, estão aí à disposição para ajudar lá no grupo do Debian Brasil, através das mídias sociais, agradecer aí a galerinha de sempre, aí, a Virgínia e o pessoal, o David, o pessoal que está sempre lá no grupo e que está sempre ativo na comunidade do Debian. Um abraço. Eu coloquei no chat ali o link do projeto lá do Cascardo, mobile lá. Pronto, maravilha. Então, agradecer também. A produção tá afinadíssima aí, né? Agradecer mais uma vez ao Cretiel, né, pela disponibilidade, por essa palestra excelente que foi. Obrigado. Estamos sempre à disposição. Então, até amanhã, pessoal. Fiquem em casa, use Debian e não percam as palestras que vem na sequência. É isso aí.